Tá, gurizada, vou começar aqui então. Vou contar o que eu vi no RD dessa vez. Eu tentei variar bastante o assunto das palestras que eu fui vendas, fui em contratação, coisa de RH, fui em desenvolvimento, fui em bastante coisa. Mas aí, conforme eu estava lendo minhas anotações para fazer a palestra, eu pensei, vou focar num assunto para não ficar falando de muita coisa. E aí, como eu assisti 2 palestras de desenvolvimento que foram bem legais, vou falar sobre o desenvolvimento. Valorizar um pouco esse time aí, né? Bom, não desenvolva features, resolva problemas. Primeiro assunto é MVP. O que é isso? Então, MVP é produto de valor mínimo, tá? O que quer dizer? O MVP, tu tem uma ideia e aí tu, vou colocar no mercado para testar essa ideia, ver se essa ideia é aprovada no mercado, vou testar com o público-alvo para ver o que acrescenta, o que melhora, então se faz o MVP, tá? Então, produto de valor mínimo, uma característica importante do MVP é só colocar dentro do MVP o necessário para provar o seu valor para o mercado, tá? Então, por exemplo, o MVP do Tinder, se a gente for olhar hoje em dia, é um aplicativo que dá para fazer muitas coisas, mas a funcionalidade básica dele é tu simplesmente dizer sim ou não para a foto das gurias, tá? Agora que hoje em dia tem chat, tem escolher tua cidade, tem blá blá blá, nada disso era necessário no início do aplicativo. Do YouTube, por exemplo, qual que é o MVP do YouTube? É o cara conseguir upar o vídeo e o outro cara lá conseguir ver teu vídeo. Não tem que ter comentário, não tem que ter like, não tem que ter esse monte de coisa. E aí que tá, né? Muitas empresas pecam em começar a colocar muita coisa dentro do MVP antes de lançar o MVP e acabam se tornando uma coisa muito grande. E aqui tá isso que muitas vezes acontece. A empresa lá tem a ideia de fazer um MVP, vamos dizer que é o nosso liquidificador, tá? O cara tem ideia, fazer um liquidificador, beleza? E aí começa a cúpula interna. Mas vamos desenvolver tal funcionalidade porque a concorrência tem. Tá, coloca só mais essa coisa aí, beleza? Desenvolve só mais uma coisa por causa que o CEO quer. Coloca mais uma coisa porque é um cliente importante. Coloca lá as asas. Coloca só mais uma coisa porque é rapidinho, faz rapidinho aí, pede para o desenvolvedor fazer. Coloca mais uma coisa. E aí por aí vai. E aí quando vê, o MVP está gigantesco e tá um carnaval. E aí aquela ideia de pegar a ideia fundamental do produto, testar no mercado, validar, não perder tanto dinheiro, não perder tanto tempo, foi pro brejo. E aí, o produto acaba ficando gigante, né? A gente acaba tendo um produto gigante, um liquidificador que voa, tem chifre, atira. E o que acontece quando se acha um bug? Tem feature que ninguém quer mexer porque dá medo. Foi um desenvolvedor antigo que fez, um desenvolvedor que já saiu faz uns 2, 3 anos. Tem feature que ninguém sabe o que faz. Tem feature que nenhum cliente usa. E aí quando acha um bug, dá pau. Aqui era para ter um videozinho dando um bug dentro de um jogo. Eu não botei para PDF, esqueci. E aí o palestrante lá, ele comentou muito sobre qual seria a solução para isso, porque é uma coisa bem tradicional que acontece nas empresas. A galera vai colocando um monte de coisa, que se a gente for parar para analisar o que acontece aqui com a gente hoje em dia, com o Batch-Up Control e com o SafeCopy. Aí o cara falou assim, qual que é a solução? Cortar features. É o cara simplesmente parar, analisar, ver o que os clientes usam, ver qual é a ideia fundamental do produto mesmo, e aí pega e corta as features. Okay? E aí, tem algumas empresas que ficam naquela ideia de vamos construir uma coisa gigante, vamos construir um produto cada vez maior, com mais coisas, um monte de coisa. Só que essa, na verdade, é uma visão de negócios que as startups têm.
Porque daí elas pegam esse produto gigantesco, escolhem uma coisa que a concorrência tem e lançam uma nova empresa. E aí me veio muito na cabeça que é o que o Vetus está fazendo. Porque o que o Vetus fez? Ele é um produto novo no mercado, os caras estudaram tudo e lançaram um produto web bem focado, com agenda, com caixa, com sei lá mais o que, e... Sacou? E a gente hoje em dia lá está com um produto monstruoso, o Autopet está com um outro produto monstruoso, que a gente está com agora algumas incógnitas que a gente não sabe o que fazer. Então é assim que nascem as startups. Bom, tópico 2. Nenhum cliente compra features. Features, todo mundo, claro para todo mundo, funcionalidades. Tá? Nenhum cliente compra features. E aqui eu botei um exemplo do nosso caso real. Ó. O que o cliente do Pet Shop Control compra? Ele compra um relatório de fluxo de caixa por forma de pagamento ou ele compra transparência, controle do seu sistema financeiro? Sacou? Tem bastante diferença entre o cliente, ele é raro o cliente que chega pedindo aquela coisa totalmente específica, que na verdade ele fala o que ele quer dizer através dessa coisa específica, mas tem toda essa coisa por trás que ele não consegue se expressar. E aí, que na verdade é isso aqui, ele quer uma transparência, um controle financeiro da pet inteira, mas ele está se expressando por isso aqui, mas ele quer isso aqui. Bom, e como criar tasks para desenvolver? Aí uma alternativa é usar premissas. Aí, bom, tu parte da premissa que é o seguinte, ó, a Pet Shop tem pouco conhecimento sobre os produtos que os clientes dela compram. Beleza? E aí tem a técnica que são os 5 porquês. Que daí é o seguinte, isso aqui poderia ser uma coisa que o cliente estaria reclamando. Ah, eu não tenho conhecimento do que os meus clientes compram, não tenho controle do que meus clientes compram. Aí vai lá, ah, mas por quê? Ah, porque não existe registro de venda por cliente. Ah, tá, o cara não tem registro de venda do que os clientes compram. Tá, mas por que não tem registro de venda dos clientes? Ah, a Pet Shop Control a Pet Shop tem muito movimento e alega não ter tempo para registrar as vendas. E aí o cara, tá, mas por que não tem tempo para registrar as vendas? Ah, porque o processo de compra dentro do Pet Shop Control demora em média 40 segundos. Opa, demora em média 40 segundos. Tá, mas por que demora em média 40 segundos? Ah, porque o cliente utiliza a impressora da Aruma e a impressão fica trancada na hora da comunicação. Tá? Então o que é essa técnica? É tu sair de uma coisa totalmente genérica e superficial que o cliente te passa e vai entrando até que tu consegue chegar numa coisa lá embaixo, que é uma coisa bem palpável pra gente, e aí a gente consegue resolver o problema aqui da impressora e a gente resolve esse problema aqui. Beleza? Eu botei algum exemplo aqui que me veio na minha cabeça que eu tentei variar bastante do tópico inicial, mas é isso aí que acontece mesmo. Bom, e o que a gente faz aqui dentro? O que a DevSol Software faz com o Pet Shop Control? A gente desenvolve um sistema de gestão para pet shops e educa os nossos clientes a aplicar os melhores processos de gestão. Beleza? Tudo lindo, show de bola, pode botar no site, tranquilo. Mas, quem aqui de nós 9 consegue dar uma aula boa, sem ler nada antes, sem sobre como se fazer um controle de estoque muito grande? Engraçado. O que a gente faz mesmo? A gente desenvolve o sistema de gestão e a gente ajuda o cliente a aplicar os melhores processos, mas nenhum de nós aqui tem um conhecimento forte nisso. Eu já fui estoquista. Já foi estoquista? Já. Manda bem. Entenderam o que eu quis dizer? A gente desenvolve o sistema de gestão, mas nenhum de nós aqui tem um conhecimento. Beleza, o Pedro tem, trabalhou já com isso, show de bola. Mas vai para fluxo financeiro também, outras coisas. Né? Poderia dar 1000 exemplos disso aí, né? E aí, isso é uma coisa que os caras lá da RD eles defendem muito. Que eles têm a ferramenta lá deles é uma ferramenta de gestão de marketing digital.
E todos os funcionários, no momento que os funcionários são contratados, os funcionários fazem uma certificação em marketing digital. E aí o desenvolvedor lá estava explicando que chega em determinado momento em que o desenvolvedor ou analista está projetando uma funcionalidade, está tendo a ideia, está passando por papel, e ele se depara com uma dúvida, se o cara tem um conhecimento, tem uma bagagem atrás do assunto, por exemplo, controle de estoque, o cara vai conseguir passar isso ali para a funcionalidade no momento que tiver um empecilho, tiver alguma coisa. Se o cara não tem essa bagagem de como funciona o estoque, como funciona o financeiro, como funciona sei lá o quê, ele pode errar naquele momento. E aí é um ciclo contínuo, né? Ele erra, o desenvolvedor erra, o teste erra, bum, 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 a funcionalidade que chega para o cliente pode ser muitas vezes inválida. Algumas verdades que os caras falaram lá, que eu achei interessante. Reunião de brainstorming para gerar novas features é uma grande bosta. Então, vamos sentar aqui, nós 9 aqui nessa sala hoje, todo mundo dá ideia de funcionalidades novas para o Pet Shop Control. Grande porcaria. Que a gente está dizendo isso conforme as semanas estão passando, que é o cliente, que a gente tem que resolver os problemas do cliente e não inventar as coisas na nossa cabeça. A RD faz benchmark para desenvolver as features. Tá? Então, por exemplo, assim, chegamos à conclusão lá que precisava fazer um relatório financeiro, sei lá, que tipo. Tá? E aí vai sentar lá o Tefo, o Cícero, vão tentar projetar um relatório financeiro. Os caras vão ter dificuldade, porque eles não têm a bagagem financeira, não são especialistas, blá, blá, blá. O que a gente faz? Faz um benchmark. O que significa isso? Liga para uma empresa que entende disso, troca uma ideia com os caras, como é que é esse nosso relatório financeiro aí, como é que é, me explica. Pega todo o know-how dos caras e aí passa para nós. Tá? Não inventa a roda. Não reinventar a roda, exatamente. Focar. Difícil de colocar em prática se isso acontece com você e imagina com o seu produto. Isso eu achei muito interessante porque todo mundo fala aí que a empresa tem que focar, numa coisa, e a gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso. Porque toda hora está vindo coisa nova, todo dia é 1 milhão de coisas para fazer. Só que aí, se tu, como pessoa, não consegue focar, está com dificuldade de focar em só um nicho de mercado, vamos falar, imagina o que acontece com o produto, que é o resultado de anos e anos de trabalho que tu foi passando. Então, provável que a gente já teve fase no Pet Shop Control, que a gente valorizou muito a parte da agenda, já valorizou muito a parte financeira, já valorizou a parte veterinária, e vai indo. Imagina o resultado disso aí conforme os anos vão passando. O caso de quando você tem um cliente importante, cuidado para não virar prestador de serviços para esse cliente. Um cliente lá especial lá fica pedindo um monte de coisa e a gente só fica resolvendo as coisas desse cliente especial. E aí aqui uma frase que eu achei muito boa, que o cara falou assim, desenvolve isso aí, é rapidinho, é rapidinho. E aí o outro cara falou, rapidinho para ter 50 tickets no suporte também. Já que é rapidinho para desenvolver, tipo, abre o código e manda ver aí. Esse aqui é o fluxo de desenvolvimento dos caras lá, Isso aqui que eu achei bem bacana, eles têm uma fase de backlogs aqui. Sinceramente, eu não sei explicar exatamente o que é cada, porque o cara não explicou. Mas tem alguns pontos que eu quero focar, que é o seguinte, Beleza, tem essa parte de backlog, aí tem essa parte de estudo e benchmark que os caras fazem. Tá? Aí eles têm uma fase que se chama MVF, que é o MVP, só que para funcionalidades. Eles desenvolvem uma amostrinha de uma funcionalidade para testar isso aí. Então eles fazem essa fase, desenvolvem essa funcionalidade pequenininha, mostra para o cliente, mostra para quem tem que mostrar, beleza, passou, bola aí a solução, as telas, como é que vai ser feito, desenvolve, e aí aqui essa fase aqui, cara, que eu achei sensacional. Aqui está o desenvolvimento, tem essa validação alfa, aqui tem o lançamento e o fechamento do ciclo. Tá? Então, entre o lançamento e o desenvolvimento tem a validação alfa. O que é a validação alfa? Os caras pegam e lançam a funcionalidade X internamente. Como é que é isso aí? Desenvolvedores fizeram, semelhante com o que a gente faz aqui, faz a apresentação para a galera. Beleza, todo mundo pegou. Só que daí vai chegar para o Davidson e falar assim, Davidson, está aqui esse novo controle de cliente. Como que esse novo controle de cliente tu vai usar para vender mais?
E aí, o vendedor aprende a usar essa funcionalidade nova focada nas vendas. Beleza. Vai lá pro cara do marketing. Cara do marketing, como é que tu vai projetar o site em relação a essa funcionalidade? Como é que tu vai fazer a comunicação? Vai lá pra galera do blog. Tu já prepara os textos, já faz os bagulhos. Vai lá pra galera que, ele deu o exemplo lá, que é a galera que faz os webinários, os bagulhos assim. Já entende como é que tu vai explicar essa funcionalidade para o cliente. Então, no momento que a funcionalidade é lançada, toda a equipe está mais do que capacitada para isso. Como é que a gente faz hoje em dia aqui? A gente conclui, no outro dia ou no mesmo dia os CS dão uma olhada, no outro dia já está no cliente. Então, qualquer dúvida que o cliente tiver a mais, a gente já está... Já melhoramos muito do que a gente fez, né? Mas isso aqui eu acho que é uma fase bem legal que dá pra... O cara comentou da situação de o que se faz quando se acha um bug no desenvolvimento, quando se acha um problema. Ele comentou que era um processo bem difícil isso, mas que era para tentar identificar aonde do fluxo que deu o bug. Então, foi no desenvolvimento, foi na codificação, foi na parte de testes, passou num teste errado, blá, blá, blá. Foi no backlog, o backlog ficou mal feito. Foi no lançamento, a gente lançou de maneira errada, o cliente não está sabendo usar. Foi no treinamento, fazer essa análise aí. Que isso aqui a gente não faz nem de longe, nem de perto. E pode ser uma coisa que deu um certo resultado. Tá. Os caras começaram a falar bastante sobre foco. E aí, entrou o tópico lá que eles são uma empresa que desenvolve essa ferramenta de marketing digital. Eles não fazem nada além disso. Tá? E aí, eu trouxe isso aqui para o nosso mundo. A gente desenvolve uma ferramenta para gestão de pet shops. Beleza? Então, um sistema de cobrança, a gente não vai desenvolver, a gente vai contratar. Contratamos o Superlógica. Sistema de helpdesk, a gente não vai desenvolver, a gente vai contratar. Sistema de vendas, não vamos desenvolver, vamos contratar. Sistema de marketing, mesma coisa. E aí o cara falou que muitas vezes o gargalo do crescimento e o gargalo para escalar está nisso aqui. Porque, não sei se vocês vão se lembrar, mas isso aqui a gente já tentou desenvolver, isso aqui a gente já tentou desenvolver, sim. Isso aqui a gente já tentou desenvolver, isso aqui a gente não tentou desenvolver. Você aprendeu, né? Então, nessas três coisas aqui, se a gente for ver, a quantidade de horas que a gente já perdeu, é capaz de dar 1 ano de trabalho de um cara, tá ligado? E tá lá, um monte de código lá, mas tudo bem, a gente aprendeu e vimos que não é o nosso nicho. E é isso aí. O Bruno lá, que é o gerente lá de tecnologia dos caras, é o CTO, né? Ele falou essas 3 frases aqui que, na verdade, acabaram com o meu chão, fez eu deixar de acreditar em tudo que eu acreditava. Obviamente, não sei se eu tenho que acreditar no cara, mas... Ele comentou muito sobre os problemas que os desenvolvedores têm hoje em dia, que é sair da bolha. O desenvolvedor chega no seu PC, só lê coisas de TI, não vê mais nada do mundo externo, fica lá e vai embora para casa. Daí ele comentou, como é que o desenvolvedor vai ter atitude para desenvolver uma funcionalidade de acordo com o cliente se ele não entende o cliente? E ele comentou que na RD o desenvolvedor responde ticket de suporte para entender o que o cliente quer. E aí, quando acontece alguma besteira, quando acontece algum bug, alguma coisa séria, o desenvolvedor liga para o cliente para ver a bobagem que fez. O que acontece muitas vezes? Os guris desenvolvem, dá um problema, o telefone não para de tocar na cabeça dos CS do vendedor, e aí os guris ficam com as orelhas vermelhas, tentando escutar um monte de coisa, blá, blá, blá. E às vezes, isso muitas vezes, nem chega na outra sala do desenvolvimento. A gente está ali de boa, ali, fazendo a nossa festa normal, e os guris lá estão lá se ferrando por causa da desatenção de 1 ou 2 caras aqui no processo. Sobre os caras lá, eles utilizam XP, usam teste orientado, desenvolvimento orientado a teste, utilizam programação em dupla,
Eles fazem a interação contínua. Aqui a gente faz... Isso aqui são técnicas de desenvolvimento, tá? A gente faz sprints aqui, né? Sprints, uma semana, uma semana. Lá eles fazem interação contínua, nunca acaba. Nunca acaba. Como assim? Não é... a gente tem um início. Como se eles tivessem só um produto. É que tipo, uma semana pede, uma semana aceita. Fica lançando, tá ligado? Fica lançando. Sim, a gente. Mas aí eles dizem, tipo, quando a gente tiver a cada 20 dias, a gente vai lançar uma versão e aí eles vão mantendo versões estáveis. Então, tipo assim, a gente desenvolve uma funcionalidade e essa funcionalidade, quando foi testada, etc., ela passa por todo um ciclo e essa funcionalidade foi ok. Então a gente inclui ela no processo, na árvore do produto e aí ali a gente cria um galho. Neste galho a gente publica para os clientes. Sim. E a gente continua desenvolvendo ali. Sim, saquei. Aí aqui temos mais 3, 4 funcionalidades que estão show de bola. Aí, pum, cria mais um galho. Saquei. 95% das linhas de código dos caras tem teste automatizado, então quando tem que lançar a atualização os caras apertam um botãozinho e 95% do sistema é testado. Automático, sem ter erro humano. E no final chega um relatório para os caras lá dizendo o que passou e o que não passou. Utilizam um XP, eles têm um Scrum Master e tem um Product Owner. O que é XP? Scrum, quer dizer, a XP é Scrum Programming. O que é isso? É semelhante ao Scrum, só que tem alguns diferenciais específicos. O Scrum é aquele que altera a programação, né? É o que a gente faz aqui. Em sprints, né? Tá. A gente utiliza Scrum aqui. E a galera do desenvolvimento lá deles tem um blog que se chama Shipped, que significa entrega. E aí é um blog específico do desenvolvimento que eles só ficam postando coisas de desenvolvimento e os caras do desenvolvimento não escrevem no blog lá de marketing. Eles separaram, tá ligado? Sim. Botaram cada um no seu lugar. Legal essa ideia, de repente a gente pode Blog separar. O time dos caras lá tem 58 pessoas, eles são 7 times. E aí, hoje em dia que eles têm esses 7 times separados, os caras separaram... Cada time cuida de uma espécie de produto que eles têm lá. Eles só têm um produto, que é o RD Station, mas tem várias segmentações do produto internamente. E eles separaram, por exemplo, só tem o time lá que faz o sistema que cria as landing pages. Aí o Bruno estava contando que ele chega para esse time e fala assim, ó, o objetivo de vocês, time da landing page, é desenvolver o melhor sistema de landing page no mundo. Então esses caras só mexem nisso e não mexem com outras coisas. E é isso com cada time. Tem uma alteração significativa no sistema a cada 5 minutos. Isso aqui é uma medida de pontos de funcionalidade. Tá? Existem diversas medidas de pontos. A gente utiliza bolas, por exemplo, aqui, né, que é a nossa medida interna. A gente fala uma funcionalidade que tem tantas bolas. A gente utiliza essa medida. Eles utilizam os PRs. E aí eles fazem 12 PRs por dia. É uma medida que a gente utiliza. Tem existem pontos por função. Os caras enviam 120 milhões de e-mail por mês. Beleza? E tem 2 TB de dados.